Alô, alô, bom dia, bom dia. Alô, alô. Bom dia a todos que estão entrando aí na live. A nossa primeira live da Quinta do Diabetes. Um bom dia a todos. Estão entrando nessa primeira live. Eu vou fazer uma apresentação minha para quem ainda não me conhece, né? Meu nome é Irlena, eu sou médica endocrinologista e eu cuido de pacientes diabéticos já há muitos anos. Então, desde 2002, do início da minha faculdade, que eu já estou presente nessa educação em diabetes. Eu participei por muitos anos de uma ONG para pacientes diabéticos, chama-se Casa do Diabético, presidida pelo Dr. Francisco Pedrosa, ainda existe hoje em Belém funcionando. Então, onde a gente fazia um trabalho de além de consultas para os pacientes diabéticos, a gente também fazia um trabalho de educação em diabetes, com palestras, informação, e isso faz total diferença no acompanhamento dos pacientes diabéticos. Informação. Informação é a base do tratamento e ajuda muito no controle da glicose. Então, depois disso, eu fiz residência de clínica médica, depois fiz residência de endocrinologia no Rio de Janeiro e trabalho com pacientes diabéticos há quase 20 anos. É um prazer a gente começar esse ciclo de lives aqui com você toda quinta-feira de manhã. Você vai acordar mais cedo, acorda docinho para curtir a nossa live, tirar dúvidas, fazer perguntas, e vai ser um prazer bater esse bate-papo com você que é diabético, que é portador do diabetes, que tem algum familiar portador de diabetes, que é cuidador de alguém que é diabético, ou que lida no dia a dia com algum vizinho, algum amigo, alguma pessoa próxima também que está interessado em um melhor controle. Então eu ajudo as pessoas com diabetes a fazer parte dos 30% de pessoas que controlam a sua glicose, que tem uma hemoglobina glicada de 7 e ter uma vida, uma qualidade de vida com a glicose, com o diabetes bem compensado, né? Então, só para quem está entrando agora, repetindo, meu nome é Irlena, eu sou médica endocrinologista e a gente te ajuda a cuidar melhor do seu diabetes. Na live de hoje, nós vamos falar, o nosso assunto vai ser sobre a escala de emoções, principalmente quando a gente recebe o diagnóstico do diabetes, que é o diagnóstico de uma doença crônica, né, que na maioria das vezes a gente passa por alguns ciclos de emoções em relação a isso. Por quê? Por que isso te prejudica muitas vezes no controle, as emoções? Porque muitas vezes a gente sente emoções negativas em relação ao diagnóstico e isso não é favorável ao controle do diabetes. A dúvida de muitos pacientes é se existe diabetes emocional. Diabetes emocional como causa, ele não existe, mas as nossas emoções, elas estão diretamente relacionadas ao controle da glicose. Então, por isso é muito importante a gente manter uma relação harmoniosa com essa doença crônica, que é o diabetes. Para quem não sabe ainda, né, eu também sou portadora de uma doença crônica, tá? Eu tenho uma doença que se chama miastenia gravis, uma doença super rara, só dá em pessoas raras também. Então, eu descobri essa minha doença na minha primeira gestação. Na verdade, eu passei a gestação inteira sem poder falar, sem poder me comunicar direito. Eu falava 2, 3, 5 minutos e a minha voz não saía mais. Então, acreditou-se na época que poderia ser hormonal, poderia ser emocional, que eu passei por algumas mudança de estado, estava grávida também, mas aí eu passei a gestação, não pude trabalhar inclusive, e depois que deu meu filho já tinha 4 meses de nascido, eu não conseguia segurá-lo no colo, ele tinha 3,5 kg, nasceu com 3,5 kg, eu tinha dificuldade de ficar 10, 15 minutos ninando, né, a criança no colo. Aí eu disse pro meu esposo, amor, isso não é emocional, porque eu tô bem.
não é hormonal, que eu acho que já deu tempo de melhorar e não melhorou, então vamos atrás, vamos saber o que é. E aí eu descobri que eu tinha essa doença, né? No início a gente tem um impacto sim, né? Da primeira notícia e tudo, porém, depois a gente quando absorve a doença crônica, no sentido de trazer desse problema uma oportunidade de melhorar a nossa saúde, essa minha doença ela tem um componente autoimune, então eu sei que as emoções elas estão diretamente relacionadas à doença. Então, eu estar bem de saúde, eu estar equilibrado emocionalmente, tudo isso influencia no controle da minha doença. Por isso, eu tomei a decisão de me cuidar não só do ponto de me cuidar mais, né? Não só do ponto de vista físico, mas do ponto de vista emocional e espiritual, e isso faz muita diferença. Eu tomo uma medicação que são 3 vezes ao dia. Quando eu deixo de tomar, eu sinto algumas coisinhas, então não é aquela coisa que eu tô, vamos dizer assim, sem os cuidados necessários, mas eu absorvi de uma maneira positiva. De forma que hoje, apesar de eu ter uma doença que, por sua própria natureza, me causa fraqueza, eu sou muito mais forte do que eu era antes. Então eu estou muito melhor do que eu era antes. E é esse sentimento que a gente quer passar para você em relação também ao seu diabetes. Porque o diabetes é uma doença que tem controle, é uma doença que você pode sim conviver com ela de maneira harmoniosa, tá? Claro, fazendo acompanhamento, trazendo essa educação em diabetes, se informando, se conhecendo, para que você consiga sim ter um controle adequado. 73% hoje das pessoas com diabetes, infelizmente, estão mal controladas. Então, o nosso objetivo é te ajudar a fazer parte desses 27, 30% de pessoas que controlam a sua glicose e têm uma qualidade de vida adequada, não só em relação ao diabetes, porque a sua vida não é só o diabetes, a sua vida ela gira em torno de outras coisas também, muito importantes, talvez tão importantes quanto, ok? Eu vou exemplificar para vocês um caso de uma paciente que eu atendi essa semana no consultório. Ela já me procurou há muito tempo, eu tinha uns 3 anos, numa outra clínica onde eu trabalhava, tá? Paciente diabética tipo 2, e essa paciente, ela não aceitava o diabetes. Sabe o que ela fez uma vez? Coisas que às vezes as crianças fazem, no cuidado a gente precisa adolescente, e a gente já lidou muito com esse público também. Ela media a glicose do dedo, tá? Dava 400, 300 e ela anotava ali 90, 100. Não sei se isso já aconteceu com você, se você já fez isso, mas é super comum. Também não se sinta culpado. Acontece, né? Acontece porque muitas vezes a gente não é para enganar o médico. Eu disse para ela, a senhora não está me enganando, a senhora está enganando a senhora mesma. Então, a gente está aqui para lhe ajudar, para lhe guiar pelos melhores caminhos, para que a senhora consiga controlar melhor a sua glicose. E aí, eu também tive essa questão da gestação, quando pude trabalhar, a gente se perdeu pelo meio do caminho e ela ficou 3 anos sem acompanhamento médico regular, sem acompanhar a sua glicose. E semana retrasada, há quase um mês atrás, ela voltou comigo numa primeira consulta, já retomando o seu tratamento, com glicoses de 400, 500, passando mal, vomitando, com muita indisposição, a paciente emagrecendo. A gente via que o diabetes estava maltratando ela. Muito sim pela glicose alta, que aos poucos vai enferrujando os nervos, vai enferrujando os vasos do nosso organismo, tá? Mas também pela falta de aceitação, pela falta de trazer o diabetes como uma situação que pode te agregar saúde também, na medida em que você melhora seus hábitos, na medida em que você... Então, que é importante a gente saber? Essa paciente,
A gente iniciou um esquema adequado de insulina para ela, deu as orientações, conversou bastante, porque esse acolhimento é muito importante. O acolhimento do paciente, seja com diabetes ou qualquer outra doença crônica, é fundamental no controle. Então, a gente acolheu a paciente, montou um plano de cuidados para ela, não só em relação ao esquema de insulina, mas orientou a alimentação, orientou, eu deixei até para depois o exercício, porque em outra live a gente pode conversar sobre isso, que glicose de 400, 500 ainda não permite fazer atividade física, torna-se um pouco mais perigoso do que o benefício. Então a gente deixou para depois, mas a gente orientou um plano alimentar, orientou a hidratação, a higiene do sono, o gerenciamento de estresse, né? Que ela tem uma banquinha de comida, ela vende comida, e ela ficava muito nervosa, ansiosa com esse problema de coronavírus, se ela ia, se ela não ia. Então, no dia que ela não ia, os clientes ficavam ligando para ela, cobrando. Então, assim, tinha toda essa situação envolvida também. Mas a paciente voltou essa semana, 15 dias depois de iniciar seu esquema de insulina, feliz da vida. Nesse meio tempo, passou o aniversário dela também, e ela pôde comer um pedaço de bolo do aniversário, coisa que ela não fazia há algum tempo, porque a família achava que não podia, né? Então ela pôde comer, e glicoses de 90, 100, como ela anotava, falseando lá 3 anos atrás, quando ela me procurou a primeira vez no consultório de uma outra clínica que eu trabalhava. Então vejam a diferença que é você aceitar e ter ação em cima desse controle da glicose também. Então é fundamental a gente entender que o diagnóstico nos traz algumas sensações negativas, sim, tá? Mas que depois você assumindo o comando, entrando nesse piloto, que você é o piloto principal, a gente pode lhe ajudar e deve lhe ajudar, sim, de algumas maneiras. Hoje a gente tem muita informação sobre o diabetes, educação em diabetes. Tem muitas pessoas com diabetes que divulgam isso nas redes sociais, médicos cada vez mais, enfermeiros, psicólogos, nutricionistas, educadores físicos. Então tem um grupo, uma equipe multidisciplinar que te ajuda nisso, porém você precisa assumir o comando da sua glicose. Você precisa assumir o comando do seu tratamento, sim. Já entrando um pouquinho no nosso tema de hoje, né? Qual seria a escala de emoções que o paciente diabético tem quando descobre a doença? A primeira fase é o quê? É o impacto. O impacto da doença, o impacto da notícia, não só para a pessoa, mas para a família também. Então isso gera emoções negativas muito intensas, né, que muitas vezes até prejudicam o controle daquilo que já não está legal, prejudica ainda mais, tá ok? E isso é compreensível, porque é uma novidade, é uma notícia diferente, é uma doença crônica que você vai precisar cuidar diariamente dela. É uma situação que vai requerer de você algumas habilidades, sim, para que você consiga viver uma vida tranquila, mesmo tendo diabetes, tá? O diabetes não é uma sentença de morte. O diabetes evoluiu muito o tratamento da glicose nos últimos anos, tá? Então, é fundamental, nesse momento do impacto, que você seja acolhido, que você sinta isso e possa manifestar também. Não é? Eu me lembro quando eu recebi o diagnóstico da minha doença, eu chorei muito no primeiro dia. Chorei muito, porque eu achava que eu não podia amamentar mais o meu filho em virtude da medicação que eu ia usar. Nada disso acontecia, mas a gente começa a projetar muitas coisas negativas e faz parte desse diagnóstico inicial você entender que esse sentimento ele pode também ser produtivo para você, tá? Num segundo momento, a gente passa por uma negação, né? Muitos pacientes não aceitam, muitas pessoas não aceitam que têm diabetes, ficam com raiva da doença,
amaldiçoando. Então, tudo isso gera sentimentos muito negativos. Aí a pessoa que muitas vezes internaliza esse sentimento, fica, por que foi comigo? Por que isso aconteceu comigo? Acha que só ela é diabética no mundo. Fica como se fosse num deserto. Muitas vezes a pessoa se sente só. Isso é muito compreensível. A pessoa se sente só, a pessoa às vezes passa a ser apontada na rua por ter o diabetes. Dentro de casa, é a queixa de muitos pacientes, a falta de entendimento da família dentro de casa em relação ao diabetes. E isso gera um sentimento de que essa doença é um inimigo seu. E na verdade a gente precisa ressignificar para que a gente consiga sim ter um melhor controle em relação ao diabetes. Mas entenda que essas fases iniciais do choque ao saber o impacto da doença e como você recebe isso, essa notícia do profissional de saúde que lhe atende, isso também influencia muito, tá? Depois você passa por esse período de negação, muitos passam pelo período de negação e raiva por ter descoberto uma doença crônica. É importante que quanto menos tempo você negar a sua doença, quanto mais rápido você se reerguer emocionalmente e assumir o controle e fazer um tratamento adequado, melhor vai ser sua qualidade de vida, melhor. Um terceiro estágio dessa escala negativa que a gente tem em relação ao diabetes, que seria a fase do medo do desconhecido. A gente, como ser humano, tem muito medo do que a gente não conhece. Isso é super natural. É super natural a gente não conseguir, né? Às vezes, projetar coisas positivas, planos, pensamentos positivos em cima daquilo que a gente não conhece. Quando a gente é criança, quando a gente começa a falar, começa a engatinhar, começa a andar, quando a gente cai, as pessoas nos levantam, né? Às vezes, quando a gente começa a falar, tem alguma palavrinha que sai errado ou não, as pessoas acham graça. Então, tudo isso, às vezes, vai criando crenças limitantes, crenças que nos limitam a gente evoluir dentro da nossa cabeça, que a gente também internaliza e que nos prejudica na fase de adolescência, na fase adulta, e a gente acaba tendo muito medo do desconhecido. O medo em si, ele não é totalmente ruim, porque às vezes o medo ele nos impede de fazer muita besteira também, né? Imagina uma pessoa que não tem medo de nada, né? Pode se meter em situações que muitas vezes não são confortáveis também. Às vezes a pessoa poderia evitar alguma coisa ali porque não tem medo. Vai daqueles que, fulano não tem medo de nada, fulano faz isso, fulano faz aquilo. Mas às vezes o medo, ele traz um sentimento de precaução, de autoproteção também. E isso é produtivo até certo ponto, né? O medo ele não pode te paralisar. A gente acha que a pessoa corajosa é aquela pessoa que não tem medo. E não é. O corajoso é aquele que enfrenta os seus obstáculos mesmo com medo. Então o medo ele pode ser sim um sentimento positivo, né? Mas quando ele te paralisa de alcançar suas metas, de atingir melhores resultados, de você evoluir como pessoa, aí ele pode te levar a situações que não são legais. Por exemplo, esse medo pode gerar um sentimento nessa fase também de tristeza muito grande e em alguns casos até depressão. Depressão é uma doença muito séria. Não é frescura, não é coisa de quem não tem o que fazer, não é coisa de gente desocupada, muito pelo contrário. É preciso ser levado a sério, porque depressão influencia não só no controle da glicose, não só na descompensação do diabetes, mas na sua vida como um todo. Então, é fundamental você ouvir, escutar, entender e acolher a pessoa quando está nesse momento difícil da vida, porque é um momento difícil e quanto mais você é acolhido, é entendido e compreendido,
maior a chance de você superar essa fase difícil. E nessa terceira fase da escala negativa do diabetes, isso ocorre com muita frequência. A gente acha que não, mas é super frequente as pessoas entrarem num período de tristeza muito grande e depressão por conta do diagnóstico do diabetes. Passada essa primeira fase, são 3 fases, né? Que a gente só relembrando. O choque, o impacto inicial da notícia, do diagnóstico de uma doença crônica. A segunda fase, que é o período de negação, raiva, você fica muito sentindo aquela doença como um inimigo. E uma terceira fase, que é a fase do medo do desconhecido, podendo gerar tristeza e até mesmo depressão. Quando a gente consegue, com a ajuda de profissionais habilitados, com a ajuda da sua família, é importante às vezes você se engajar em grupos, você entender que não é só você que tem o diabetes, não é só você que às vezes não está bem controlado da doença, não é só você não está só. É importante você não se sentir só nesse momento. Então, engajamento em grupos, você falar com as pessoas os seus sentimentos, falar, porque as pessoas às vezes não adivinham o que a gente está sentindo. Pessoas de dentro de casa que muitas vezes conhecem a gente, se a gente não falar, se a gente não dialogar, não tem como a pessoa adivinhar o que você está sentindo nesse momento. Então, converse, dialogue para que você entre na escala positiva. É nisso que nós vamos trabalhar bastante nessas nossas lives, nas quintas do diabetes. Toda quinta-feira, então, 7h07 da manhã, a gente vai estar aqui junto com você, te ajudando a fazer parte desses 30% de pacientes, de pessoas portadoras de diabetes que atingem uma hemoglobina de 7. Então, 7, hemoglobina de 7 é o que a gente quer dentro do processo. E mais do que controle de glicose, a gente quer que você tenha, sim, qualidade de vida, trazendo essa questão do diabetes, que pode inicialmente ser um problema, sim, né? Por que não? Não tem problema você achar que isso é uma coisa ruim na sua vida, mas você tomar ação, tomar decisão de cuidar, de trazer essa situação difícil a oportunidade de melhorar a sua saúde. É nisso que nós vamos trabalhar toda quinta-feira aqui com você, para que você consiga, sim, alcançar as suas metas, não só dentro do controle do diabetes, mas viver uma vida incrível. E você aí que está me ouvindo merece isso, você merece, pode ter certeza, tá? Então, entrando na escala positiva do diabetes, o primeiro passo das emoções, né, do diabetes, o primeiro passo qual seria? A aceitação. Você aceitar que tem uma doença crônica, você aceitar que pode trazer dessa situação uma oportunidade de viver um dia a dia melhor, de estar mais saudável, de mudar hábitos na sua rotina. Isso faz muita diferença, não só no controle da sua glicose, não só nos seus relacionamentos, não só na melhora da sua disposição no dia a dia, mas na sua vida. A gente tem muito hábito, tem muito costume de ficar com a cabeça como se fosse um pêndulo, né? Ou pensando só lá no passado, remoendo as coisas ruins que aconteceram, e muitas vezes sem aprender nada com isso, tá? Ou então projetando um futuro, projetando situações, e muitas vezes situações ruins que a gente projeta, que tenha certeza 90% desses pensamentos não ocorrem, não acontecem. Então, nesse momento que a gente aceita o diagnóstico, que a gente traz essa doença, doutora, eu também não dá. Você gostaria de não ter o diabetes? Claro. Você gostaria, doutora, de não ter a miastenia? Sim, eu não vou ser hipócrita e dizer que não, entendeu? Mas, se eu entrei nessa, se Deus me deu esse sinal, vamos colocar assim, essas vezes oportunidade, é o corpo dizendo, você precisa se cuidar também, você precisa desacelerar,
precisa trazer momentos de maior tranquilidade, de maior reflexão, de maior saúde para a sua vida. É como se o corpo estivesse te avisando, estivesse gritando que algo não está andando bem, que a gente precisa melhorar. A culpa não é sua. Você não tem culpa de ser diabético. Eu não tenho culpa de ter a minha astenia. Então a culpa muitas vezes não é sua, mas a responsabilidade de cuidar de uma doença que aparece na nossa vida é sim nossa. Então é nesse momento que a gente aceita o diagnóstico que a gente tem essa oportunidade maior de se cuidar, tá? E isso não é o seu pai, não é a sua mãe, não é o seu vizinho, não é o seu melhor amigo, não é a sua esposa, seu esposo, não é ninguém que vai fazer por você, é você mesmo. Nessa escala positiva, depois que a gente aceita, e o aceitar, viu? Uma coisa que eu esqueci de falar, o aceitar não é só dizer, eu aceito, eu sou diabético, tá bom, eu sou diabético e tudo bem, mas também não fazer nada, não partir para a ação, não partir para o movimento, por se mexer, né, por buscar informação, aí esse aceitar também, ele não é tão aceitável. A gente precisa sim ter a aceitação com a ação. A aceitação com a ação. É isso que vai te fazer evoluir para uma segunda fase nessa escala positiva do acompanhamento do diabetes. Qual seria? Autoconhecimento. Autoconhecimento é uma habilidade do futuro que a gente precisa desenvolver. O nome já está dizendo, a gente conhecer a nós mesmos. Então, muitas vezes a gente não se conhece, a gente não conversa com a gente mesmo, a gente não traz esse diálogo interno, a gente fica com essas crenças limitantes que às vezes a gente ouve desde a infância, que a gente aprende na escola, a gente é muito podado, né? Criança sempre nasce muito criativo, sempre nasce feliz, puro de sentimentos, curioso, às vezes não tem vergonha de perguntar as coisas, que ela fala do porquê, e depois a gente vai meio que se podando, os fatores externos também vão podando a gente, e a gente chega até o ponto de, na fase adulta, dizer, para de ser criança, né? Recriminar, quando a pessoa às vezes está tendo alguma atitude que, vamos dizer, não condiz tanto com aquele momento. Então, seja criança também, desenvolva a criança, que um dia todos nós já fomos crianças. É porque a gente, pelo, muitas vezes, acontecimento da vida, esses bloqueios que são instituídos, a gente deixa um pouco de si. Seja criança, por que não brincar? Por que não ser curioso? Por que não perguntar por quê? Por que não? Então, seja a criança que você já foi um dia, para que você consiga também desenvolver essas habilidades. Ontem mesmo eu recebi uma mensagem de uma pessoa me falando que eu estava me desenvolvendo bem, falando bem, gostava do meu sotaque paraense, né? Para quem não sabe ainda, eu sou paraense, com uma mistura do Ceará, que meu pai é cearense, então eu puxo um pouco do sotaque do Nordeste. Aí já morei em Minas, já falei uai, já falei muito uai, já morei no Rio, que tem um pouco do chiado do paraense também, então meu sotaque deu uma... Tá bem misturado. E agora eu tô aqui em Vitória. Vitória não tem muito um sotaque característico, mas eu já sou uma salada mista, então fica muito misturado esse sotaque. Mas por que é importante você exercitar esse autoconhecimento? Porque você evolui. Eu estava comentando que eu recebi esse elogio, né, de me falar, de comunicar bem e tal, e eu tô sempre evoluindo, tô sempre aprendendo. Para você ter uma ideia, meu apelido na natação, que eu fiz natação durante 10 anos, natação competitiva, e eu carrego muitas boas lembranças da natação, muitos amigos especiais também, era Mudinha. Meu apelido na natação era Mudinha. Por quê? Porque eu quase não falava. Eu era muito tímida. E a gente, quando cresce, diz, olha a crença, eu sou muito tímida, né? Aí você leva essa crença muitas vezes pro resto da sua vida e não acha-se capaz de desenvolver alguma habilidade, como é o caso da habilidade da comunicação. Então, tudo isso é treinável, eu não tinha essa habilidade tão desenvolta, mas com o tempo eu fui me soltando, fui exercitando, e quanto mais você pratica,
quanto mais você exerce qualquer habilidade que você queira, você é capaz sim de desenvolver. Você é capaz. O que você quiser, se você mentalizar isso, pensar e praticar, você é capaz. Então, dentro dessa escala positiva do autoconhecimento em relação ao diabetes, também entra algo muito importante, que é a educação em diabetes. Você se informar, você buscar orientação, você perguntar, você ser curioso em relação ao diabetes, faz muita diferença no seu tratamento. Quanto mais informação, hoje a gente está vivendo meio que um fast food também de informação, a informação ela vem de todos os lados e muitas vezes a gente nem tem o controle disso. Mas, quanto mais informação de qualidade você tiver em relação à sua doença e praticar essas informações, porque não adianta também você só ouvir, tem até um termo mais moderno hoje que a gente fala que é a obesidade mental. É aquela pessoa que só adquire o conhecimento, mas não pratica, não coloca em prática. Isso não gera resultados positivos para você, até pode te sobrecarregar a mente, e aí isso daí também não é tão interessante. Mas quanto mais você pratica a informação, né, melhores com certeza são os seus resultados em relação ao diabetes. Esse mês de novembro, a gente considera o mês azul. Novembro azul, não só pela prevenção do câncer de próstata nos homens, né? O novembro azul também é para isso, mas é o novembro azul do diabetes, é o mês de conscientização do combate, do controle do diabetes. Então, dia 14 de novembro agora vai ser o Dia Mundial de Conscientização. Todo dia 14 comemora o Dia Mundial de Conscientização do Diabetes como uma doença que tem controle. E quanto mais informação de qualidade, quanto mais conhecimento você tiver sobre a sua doença, e para isso a gente tem hoje livros, redes sociais, é importante você seguir pessoas também que te auxiliem nisso, tá? Quanto mais informação positiva e de qualidade você tiver em relação ao seu diabetes, com prática, né? Nunca esquecer, tem que executar. Não dá para ficar só ouvindo e não executar. Quanto mais você executa, melhores são os seus resultados. Então, essa informação é fundamental. Busque, seja curioso, seja uma criança em relação ao controle da sua glicose. Busque informação. Busque informação porque com aceitação, autoconhecimento, informação de qualidade, você tem maior chance de atingir a terceira fase na escala positiva do diabetes, que seria qual? Controle. A cura. Como assim cura, doutor? A cura pelo controle. Existe, tá? Hoje a gente se pergunta muito, existe o diabetes, tem cura o diabetes, doutor? O diabetes tem cura? Primeiro a gente vai esclarecer que tem dois tipos básicos, né, de diabetes. Tem vários tipos, mas para a gente entender melhor, tem dois tipos mais clássicos de diabetes. O diabetes tipo 1, que é aquele diabetes que a gente descobre numa primeira infância, adolescência, até por volta de 30 anos. É um diabetes autoimune. O que quer dizer autoimune? É quando o próprio corpo joga lá um soldadinho que vai destruindo as células do pâncreas, e esse pâncreas, que é o órgão que produz a insulina, ele para de produzir a insulina e aí você precisa repor. Essa doença é uma doença diferente do diabetes tipo 2. O diabetes tipo 2 ele é caracterizado pela presença de insulina, mas ela não consegue agir, tá? Ou então a redução parcial dessa produção de insulina. Basicamente é isso. E aí esse diabetes tipo 2, se ele estiver associado a ganho de peso, que muitas vezes está, não dá, vocês vão ver nas lives subsequentes aqui, que não dá pra gente falar do diabetes tipo 2 sem falar em emagrecimento também. Então nós vamos trabalhar o emagrecimento dentro desse processo, porque é fundamental. E hoje a gente tem estudos que mostram que o paciente diabético tipo 2,
com um diagnóstico recente, que está acima do peso e que consegue perder 10% do seu peso corporal, você tem a chance sim de entrar em remissão do diabetes. Cura ainda é uma palavra que a gente trata ela como assim, definitiva, né? Não é uma cura definitiva, mas é uma remissão, sim. Você fica sem a doença, você fica sem medicação, né? Você tem um controle baseado nos pilares, nas mudanças do estilo de vida. Então, isso é possível. É muito importante a gente saber que é possível. E para você que muitas vezes não consegue controlar ou ficar sem o medicamento, você pode diminuir essas medicações. Você com perda de peso de 5% do peso que você apresenta dentro do acompanhamento, já tem uma melhora de qualidade de vida muito grande. Então assim, mesmo os pacientes diabéticos tipo 1, que usam insulina, que muitos hoje, às vezes pelo excesso de insulina, estão ganhando peso também, isso está gerando até uma resistência a mais da insulina dentro do organismo, tem que cada vez usar mais insulina e ganhar mais peso com isso, ajuda o emagrecimento, o controle do peso, que nós vamos estar sempre incentivando aqui com você, faz parte de um bom controle da glicose e também de uma melhora na qualidade de vida, né? A gente não fala só em números, não. A gente não fala só em números na balança. A gente fala também em qualidade de vida, em saúde, em você poder brincar melhor com seu filho, em você poder fazer um exercício que você gostaria de fazer e não conseguia, tá? Em você poder fazer uma viagem, né? Tem pacientes às vezes pessoas que não viajam porque acham que não vão dar conta da viagem. E muitas vezes não dá, porque a glicose está muito alta, aí tem cansaço, tem disposição. Lembra a paciente que eu comentei no início do nosso vídeo, que veio com glicose há 3 anos atrás, falseando as suas glicoses, tentando enganar a doutora, e eu disse que não era a mim que ela estava enganando, ela era a mesma. 3 anos depois que ela veio sem acompanhamento com nenhum endócrino, tá? Voltou conosco, ela disse que ela estava travada, se sentindo travada. Mas sabe quando que ela foi descobrir isso? Quando ela controlou a glicose. Depois que ela controlou, ela disse, nossa doutora, eu ia ao supermercado e eu ficava cansada, eu não conseguia andar direito. Parece que agora, depois que desenferrujou a máquina, vamos colocar assim, tirou o excesso de glicose que estava dentro do organismo dela, ela começou a articular melhor os movimentos. Ela disse, agora eu não estou sentindo nada, eu estou super bem, sabe? Aquilo que eu achei que era o meu normal, não era. Igual eu, quando eu comecei a tratar a minha miastenia, eu sou uma pessoa muito melhor depois que eu comecei a tomar e fazer o meu tratamento, tá? Então, assim, é uma mudança de mentalidade, é uma mudança de qualidade de vida muito grande. Então, quando a gente não fala só em perda de peso, a gente fala também nessa melhora da disposição, nessa melhora da sua rotina, no sentido de você fazer o que você precisa fazer, né? Muitas vezes a gente quer ser alguma coisa, seja o que a gente quiser, tá? Cada um tem a sua prioridade, a sua motivação, mas a gente não faz. A gente fica só pensando em fazer, a gente não executa, né? Então, a palavra motivação, o que quer dizer? Ter um motivo para a ação. Você se motivar é você ter um motivo pelo qual você acorda todo dia, você levanta da cama. Qual é o seu motivo para você levantar da cama e controlar a sua glicose? Qual? Diga aí para mim, qual é o seu motivo que você tem, porque precisa ter uma motivação. Quem não tem motivação, a vida fica meio parada, a gente fica procrastinando, a gente deixa para amanhã, que poderia fazer hoje. Vou começar a atividade segunda-feira, porque segunda-feira é o dia, né? Segunda-feira é o dia que as academias estão sempre lotadas. Eu moro aqui em Vitória, o calçadão está sempre cheio. Então, pro verão, quando vai chegando o verão, as pessoas se preocupam mais com a parte estética também. Então, a gente é muito bom em enrolar a gente mesmo. A gente fica se enrolando, mas quando você tem motivação,
Quando você tem prioridade na sua vida, você consegue alcançar os seus objetivos, seja eles qual for. E o nosso é te ajudar, a minha missão aqui é te ajudar dentro do controle da sua glicose, tá? Dentro do controle do seu diabetes, a fazer parte desses 30% de pessoas portadoras de diabetes que tem uma glicada de 7, que é considerada uma glicada bem controlada, ou até menos também. Então, toda quinta-feira, nós vamos assumir esse compromisso de estar aqui junto a você, para que a gente consiga te incentivar. O meu objetivo aqui vai ser incentivar você a ter qualidade de vida, que foi aquilo que a Elminha falou. Qualidade de vida, com melhor controle, sim, do diabetes, mas saiba que você não é só o diabetes. O diabetes faz parte da sua vida. Tem outras coisas também que você precisa priorizar, né? Muitas coisas, cada um tem a sua prioridade. Então, é importante a gente priorizar dentro da nossa rotina a nossa saúde. Se a gente não tem uma saúde equilibrada, o restante, por mais importante que seja também, a gente não dá conta. Então, essa cura do diabetes pelo controle da doença, ela existe, tá? A cura com bons hábitos, com autoconhecimento, com informação, com educação em diabetes, né? Educação em diabetes é algo fundamental para que a gente juntos consiga melhorar a saúde. Então não fique parado, busque, seja uma criança, você já foi criança, todos nós já fomos crianças, busque informação. Nesse período de pandemia que nós estamos vivendo, né? Talvez a maior parte, infelizmente, nessa pandemia, teve um desequilíbrio emocional, desequilíbrio no peso, desequilíbrio na alimentação, parou os exercícios. Isso é compreensível, porque a gente está vivendo um momento peculiar dentro da nossa vida, no sentido Brasil, no sentido mundo, tá? Mas existem pessoas que trouxeram desse momento difícil, tá? Que realmente não está sendo fácil, né? Agora, existem pessoas que trouxeram desse momento difícil essa oportunidade de melhorar a sua saúde. Eu tive uma paciente recente aqui que ela perdeu 8 quilos, por quê? Pelo simples fato, simples, mas não fácil, tá? É diferente ser simples e é diferente ser fácil. É simples, por exemplo, você atravessar, né, um abismo, você saber que atravessa aquele abismo através de uma ponte. É simples, se eu atravessar aquela ponte, eu vou estar lá do outro lado. Agora não é fácil, não é fácil. Então essa paciente, o que ela fez? Ela passou a cozinhar. Ela comprava muita comida fora, né? E passou a cozinhar, desenvolveu o gene da culinária, que todos nós temos, né? Algum gene especial que a gente pode desenvolver. Então ela passou a cozinhar em casa e ela conseguiu, garantindo a qualidade do alimento, os produtos que ela põe dentro da comida, ela garantiu a melhora também da sua qualidade de saúde e redução do peso. Ela reduziu 8 quilos. 8 quilos. Então veja a pessoa que trouxe dessa adversidade, desse momento peculiar que nós estamos vivendo, uma oportunidade de melhorar a sua saúde. Talvez, eu me lembro que no início da pandemia, as primeiras 2 semanas, parece assim que faltava o ar dentro da gente, né? Faltava o ar, a respiração a gente queria puxar e não conseguia. Foi um período também que eu, por exemplo, assumi muitas funções. Eu era secretária da minha clínica, eu era secretária da minha casa, eu era mãe, eu era esposa, filha, enfim, era um acúmulo de funções muito grandes e esse lado emocional influencia, né? Influencia muito. Quando baixei a minha poeira e entendi que eu deveria me adaptar, a esse momento, que a gente até hoje não sabe até quando vai durar, eu acredito que já está do meio por fim, tá? Rezo, oro todo dia e acredito que já está do meio por fim. Mas não vamos esperar o fim, não. Por que nós vamos esperar o fim se a gente pode melhorar hoje? Hoje.
alguma coisa na sua rotina você pode melhorar hoje para passar por esse momento de maneira mais leve também, tá? Então, por exemplo, um hábito que eu resgatei na quarentena foi o hábito de ler, a leitura. Eu sempre gostei muito de ler. E quando eu entrei na medicina, eu vou dizer que eu fiquei até mais burra um pouco. Porque, eu passei a ler só livros médicos. Só médico a gente estuda muito, né? Então, só literatura médica. E deixei um pouco de lado a literatura que eu sempre gostei de fazer, que foi a literatura de grandes clássicos, de autobiografia, livros de autoajuda. Por que não? Porque esse preconceito, não precisa existir esse preconceito com livro de autoajuda, tá? Então, eu resgatei esse hábito da leitura e tem me feito muito bem. Por quê? Porque eu não estou só lendo, eu não estou só adquirindo informação, eu estou executando também aquilo que eu estou lendo. Então, isso tem feito um diferencial muito grande para mim, para minha família, nesse período difícil, que a gente entende que é um período difícil mesmo, que nós estamos passando da pandemia, mas que você aí, dentro da sua realidade, dentro da sua rotina, pode trazer desse momento uma oportunidade, pode fazer desse momento uma oportunidade de melhorar o seu contexto, tá? Então, obrigada a você que está aqui, né? Obrigada a você que está aqui, porque você já se mostra diferente, já se mostra buscando mais informação, já se mostra interessado num conteúdo que pode te ajudar, sim, a controlar a sua glicose e ter uma vida melhor em relação ao diabetes e ao seu contexto de vida global, tá? Só relembrando, eu falei de 3 escalas, né, que a gente vive de emoções quando a gente recebe um diagnóstico, seja do diabetes ou de qualquer outra situação difícil que a gente passe na nossa vida, que são 3 momentos de escala negativa, 3 momentos de escala positiva. Negativo, que é justo, é normal, sem culpa, sem julgamento, você pode passar por eles. O impacto inicial da doença, tá? A negação da doença e o medo do desconhecido, em alguns casos tristeza e depressão. Depois que você passa, né, desce, você pode e deve assumir o controle e subir a escala positiva com aceitação, fé, segundas fases, autoconhecimento e educação em diabetes, tá? E o terceiro momento, que são os resultados, são a cura pelo controle, os bons hábitos, tá? E aí quando você chega nessa terceira fase da escala positiva, não acabou não, é só o começo. É normal você ter altos e baixos, é normal um dia você não se sentir bem, tá? Mas quanto mais você se reconhece, você se conhece e você ressignifica algumas crenças que a gente vem evoluindo e que vem internalizando dentro da gente, menos você vai ficar no baixo, mais você vai ficar ali, no seu melhor, no melhor que você pode dar, sem comparar com ninguém, comparando a você mesmo, tá? Então, toda quinta-feira a gente vai estar aqui para te ajudar nisso. Uma dica prática que eu vou deixar hoje para você é qual? Tome a decisão. Tome a decisão de se cuidar. Tome a decisão de cuidar da sua glicose. E anote isso num papel. Põe às vezes no seu armário, põe no espelho da sua casa, fale com outras pessoas, porque você tomando a decisão, anotar é importante, que a gente passa a ter mais clareza do que a gente quer. Anote e fale também para as pessoas, você se compromete mais. Você se compromete mais dentro dessa missão. Tudo bem? Dica prática. Então, toda quinta-feira a gente vai estar aqui para que a gente consiga te ajudar, possa te ajudar a te guiar, a te tirar um pouco das dores, a te dar mais inspiração, a conseguir trilhar melhores caminhos dentro do controle do seu diabetes. E como eu falei lá no início, fazer parte, por que não, dos 30% de pessoas que conseguem controlar a sua glicose, conseguem ter uma hemoglobina glicada. Para quem não sabe o que é hemoglobina glicada, é a média da glicose dos últimos 3 meses.
E a gente considera um diabetes bem controlado quem tem essa média de 7 ou até menos, tá? Então, como o Edas está falando ali, ó, Edas, tome a sua decisão. É meu irmão, ele está cuidando aí da saúde dele também. Então, ele tomou a decisão de se cuidar e já está tendo bons resultados, não só para ele, mas para toda a família dele e as pessoas que estão ao redor. Então, tome a decisão, anote, converse com as pessoas, porque você cria esse comprometimento também. E ó, ação, decisão, aceitação, decisão, ação, resultados melhores. Se alguém tiver alguma pergunta, que quiser tirar alguma dúvida, tá? Pode ficar à vontade. Deixa eu ver aqui se teve alguma pergunta que eu falei. E deixa eu ver se alguém perguntou. Vamos ver aqui o pessoal parabenizando. Obrigada aí, Heloísa, meu amigo JP, Elminha. Muito obrigada a todos aqui que participaram dessa live. Professor Moisés. Sábado nós vamos fazer uma live, tá? Com o professor Moisés Silva, ele é educador físico. A gente vai falar um pouco mais sobre diabetes também no Dia Mundial do Diabetes. Então já estão todos convidados. Aqui a Bruninha Menezes. E alguém perguntou aqui se miastenia dá fraqueza. Eu acho que dá tempo de responder. A miastenia, que é a doença que eu tenho, doença crônica, uma doença super rara, né? A principal característica dela é fraqueza, tá? Uma fraqueza generalizada. Uma fraqueza onde muitas vezes eu, como eu falei no meu caso, eu não conseguia segurar o meu filho de 3 quilos, 3,5 quilos, que ele nasceu durante muito tempo. Aí minha mãe, que está aí na live também me vendo, ela dizia assim: minha filha, engraçado, né? Você foi nadadora e não consegue segurar, não tem força nos braços. E eu não entendia também porque aquilo acontecia, né? E é um momento difícil, né? Das escalas que a gente passou. E quando meu filho fez 1 mês, primeiro mesário, né? Mesário que fala, que eu fui soprar, fui ajudar a minha mãe, tá aqui na live também, fui ajudar a minha mãe a encher o balão, balão, onde você estiver, dependendo do estado, tem essa denominação diferente. Eu não consegui soprar o balão, eu não conseguia, eu soprava e não ia, porque tinha fraqueza nas cordas vocais, foi o primeiro motivo pelo qual eu não conseguia falar direito. Eu tinha fraqueza nos braços, tinha fraqueza aqui em região do corpo. Então, minha astenia é caracterizada por uma doença que tem uma fraqueza generalizada. Quando eu fiz o diagnóstico, e eu demorei a minha gestação inteira e mais 4 meses para fazer esse diagnóstico. Quando eu fiz o diagnóstico, que eu comecei a usar o medicamento, na primeiro meio comprimido que eu usei, a minha voz, que era uma voz de Pato Donald, que eu não conseguia falar, uma voz anasalada, às vezes ela até sumia, simplesmente limpou. E essa fraqueza que eu tinha bastante, mas convivia com ela. É igual a minha paciente que estava travada com a glicose muito alta, né? Ela convivia com aquele travo achando que era normal. No momento em que ela conseguiu compensar a glicose, ela viu o normal dela, que era diferente. Então, essa fraqueza que eu sentia quando eu comecei o tratamento, hoje não é mais fraqueza, é pelo contrário, eu me sinto forte. Eu me sinto cada vez mais forte, tá? Porque eu melhorei muito a minha saúde, eu melhorei muito o meu estado físico, eu melhorei muito a minha parte emocional, porque eu descobri o que eu tinha, né? Então, é isso, é essa mensagem positiva também que a gente precisa ter em relação ao diabetes ou qualquer outra doença crônica que você que está me escutando aí tenha também. Traga dessa situação algo positivo para você. Sempre tem algo positivo que a gente pode tirar, tá? Do nosso dia a dia. A Maria está perguntando aqui qual exame que se faz para miastenia, qual exame detecta, né? Ô Maria, o meu diagnóstico no caso, eu fiz o exame da eletroneuromiografia, que é um exame até que é eventual, algumas vezes se pede para pacientes com neuropatia diabética, tá?
Então são aqueles choquinhos, se alguém já fez aí sabe que não é um exame desconfortável, mas ele dá um choquezinho assim em região de face, o meu fez em região de braço e pernas também. E aí eu descobri através desse exame. Tem o exame de anticorpo também, se quiser interesse, seu médico pode solicitar, mas a principal situação da miastenia é clínica, né? Você faz o diagnóstico através da clínica, tá? Que o paciente sente. Muitas vezes não é um diagnóstico fácil, porque é uma doença muito rara, uma doença raríssima, né? Mas que é possível, sim, ser feito e ser conduzido da melhor maneira. Mas os exames complementares, o nome já está dizendo, né? Na medicina é assim, os exames complementares, eles complementam, né, a avaliação clínica, a história, o exame físico, que é feito em qualquer situação, em qualquer doença, tá? Então é dessa maneira que se faz aí também. Deixa eu ver, alguém botou aqui, acho que é uma dúvida. Doutora, é possível obter o endereço da senhora? Tenho diabetes tipo 2. Oi, Marta. É sim, aí na minha... Depois eu não sei se eu consigo enviar para você aqui, mas na minha bio, né, que é onde tem a descrição, meu nome, onde eu trabalho, o que eu faço, não sei o que, no início do Instagram, tem um link. Lá nesse link você pode clicar no WhatsApp e vem com o endereço da clínica, ou então você pode digitar o meu nome, que não é um nome tão comum de se ver, Irlena com H, né? Você digita aí na internet, Clínica Almeida Leite, que é onde eu trabalho aqui em Vitória, e aí você consegue ter as nossas informações aí, tá? Caso você queira consultar, será um prazer também ajudar, viu? Então, eu queria agradecer a vocês que estiveram aqui nesse momento, nessa primeira live que a gente fez, tá? Do nosso 707, que é a live que nós vamos fazer toda quinta-feira, na Quinta do Diabetes, né? E a gente vai te ajudar, não só nessa questão do diabetes em si, mas trazer alguma coisa de mudança de mentalidade, de emagrecimento também, como comentei, diabetes ele está muito relacionado a emagrecimento, para que você consiga ter uma vida melhor. Esse é o meu objetivo, te trazer para uma qualidade de vida, para uma evolução, para um momento melhor dentro da sua vida, tá? Obrigada a você que participou hoje, muito obrigada mesmo, e aí nós vamos crescendo dentro dessa comunidade. Avisem amigos, familiares, parentes, vizinhos, gente que você gosta e que você não gosta, porque é importante, a gente, difícil. Eu tinha uma amiga na faculdade que dizia assim, difícil, é fácil você gostar de quem gosta de você, difícil é você gostar de quem não gosta. Então pode divulgar também para quem você não gosta, porque eu acho que vai ser um momento que a gente vai trocar, vai poder bater esse bate-papo aqui ao vivo, conversar, dialogar e trazer informação, tirar dúvidas de situações que podem ocorrer aí e a gente te ajudar nisso, tá? Então, ó, tá acabando aqui o nosso tempo. Muito obrigada, muito obrigada. Um forte abraço. Tamo juntos, vamos juntos. Um beijo grande no coração de todos. Um bom dia. Tchau, tchau.